Salve Maria Santíssima. Quero falar para vocês, indicando aqui um livro, As Três Vias e as Três Conversões do Padre Garrigou Grande. Eu já li esse livro, estou relendo, e algo logo no início que vai colocando para nós é mostrando que ele é uma síntese, né? É um resumo do livro As Três Idades da Vida Interior e de outra obra sobre a perfeição cristã do Padre Garrigou Grande, que são livros enormes, né? Por exemplo, As Três Idades da Vida Interior são 2 volumes, né? Então é enorme, mais de 1000 páginas. E o outro, mais de 600 páginas também. Algo que vai colocando aqui, bem interessante, é que as coisas mais óbvias, as coisas mais básicas, elas precisam ser meditadas e ensinadas com profundidade. E algo interessante, lembrando que Santo Agostinho fala, né? É que os bens espirituais, que ao contrário dos bens materiais, quanto mais você distribui e partilha, as pessoas podem ter esse bem de forma integral. Por exemplo, alguém prega. A pregação dela não fica menor porque ela está pregando e outras pessoas estão ouvindo, ou porque outras pessoas aprendem a pregar no seu evangelho com a sua pregação. Pelo contrário. Os bens espirituais, quanto mais distribuídos eles são, mais eles se multiplicam e cada pessoa pode ter de forma integral esses bens espirituais. Então, a gente olha, por exemplo, alguém tem um terreno. Se ele vai dar uma parte do terreno para outra pessoa, a outra pessoa não fica de forma integral. E se dividir em 100 partes, menos ainda. Porque os bens materiais acontecem dessa forma. Por exemplo, eu tenho esse livro e eu dou para alguém. Eu vou ficar sem esse livro. Então, porque é algo material. Embora aquilo que esteja nele seja algo imaterial naquilo que ensina, né? Muitas coisas. É algo também espiritual. Mas o livro físico em si, eu ficarei sem. Logo no início vai falar sobre o único necessário, que é o tema bem aprofundado também no livro As Três Idades da Vida Interior, logo no primeiro tomo, né? No primeiro volume. O único necessário, que é uma pessoa. E mais do que isso, são as três pessoas da Trindade, mas que se revela em especial no mistério da encarnação, na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele é o único necessário. Outra coisa que vai colocando aqui é que as fases da vida espiritual, vários autores, vários mestres da vida espiritual, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, se a gente vai olhar os mais atuais, né, o próprio padre Adolfo Tanqueray e vários santos, né, vão falar sobre as três vias, né, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, ou seja, os principiantes, os avançados e os perfeitos. E é interessante que Santo Tomás de Aquino vai comparar essas vias como as idades na vida humana, por exemplo, a infância, a adolescência e a vida adulta, a vida madura. Então, na vida espiritual existe aquele período mais de infância, aquele período mais transitório da adolescência e aquele período da vida madura, a vida dos adultos. Então, a vida espiritual comparada a essas três idades também da vida natural, da vida física. Então, São Tomás faz essa comparação e o Padre Garrigou Lagrange vai desenvolvendo, aprofundando ali o que São Tomás coloca e outros santos também. E vai falar em especial das conversões, por exemplo. A pessoa tem a primeira conversão, onde ela vai abandonando os pecados mortais, mas em dado momento vai existindo também a segunda conversão e a terceira conversão. Alguns chegam à segunda conversão e param nela, outros chegam até a terceira conversão. Por isso o nome é as três conversões.
É interessante que vai dando como modelo, como exemplo, os apóstolos, porque em determinada medida eles são para nós modelo para que nós possamos imitar. O próprio São Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, por exemplo, São Pedro e os demais apóstolos escutam de Jesus que eles devem se tornar criancinhas. E se não se converterem, não entrarão no reino dos céus. E quando a gente olha isso, eles já tinham se convertido em primeira instância, né? A primeira conversão, porque já seguiam Jesus, já o acompanhavam, já o escutavam, já tinham abandonado tudo. Mas o Senhor convida a dar um passo maior na conversão. Algumas pessoas podem confundir da seguinte forma: todo dia é dia de se converter. Sim, isso é verdade. E deixar alguma coisa, tudo mais. Mas aqui não é uma questão de deixar coisas, é uma questão de intensidade e profundidade na conversão. A conversão que é uma obra de Deus em nós. Então, por exemplo, a gente olha para a experiência de Pedro, que deixa tudo, mas logo após a sua traição, a sua negação, e diante do mistério da paixão, há uma conversão também mais profunda em São Pedro. Por exemplo, em Pentecostes, há também uma conversão ainda maior, ou seja, seria a terceira conversão, né? Conversão. Ou seja, a primeira conversão, o chamado, a segunda conversão de São Pedro, ali logo após o momento da paixão, e a terceira conversão, ali em Pentecostes. E o livro vai dando também outros exemplos, né? E nos convidando a partilhar os bens espirituais. Porque muitas vezes as pessoas falam de partilhar os bens materiais e começa com um discurso meio socialista, mas acaba errando muito nisso. Certo? Um abraço, salve Maria.